Nós vamos falar um pouquinho sobre as evidências da nossa filiação. Então, vai conectar um pouquinho com amanhã, mas uma abordagem diferente. Eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência que eu li outra vez, eu achei muito interessante. Numa tribo americana, se não me engano, é a tribo dos Cherokees, eles têm um ritual, toda tribo tem, né, um ritual em que os filhos ou as crianças se tornam adultos, se tornam um guerreiro, se tornam alguém. Então, existe um ritual de passagem. Até na nossa cultura, a gente tem algumas coisas que marcam essa fase. Mas, naquela tribo, existe uma prática muito interessante, milenar, e que eles faziam assim. A criança, quando já estava para se tornar responsável, adulto, e para ser recebida perante a tribo como um homem, deixar de ser um menino para se tornar um homem, ela tinha seus olhos vendados, ela era levada até um alto de uma montanha, e ela não podia tirar a venda dos olhos até o amanhecer do outro dia. E ela ia deixada sozinha lá no alto da montanha. E assim, se ele conseguisse passar por esse processo, ele seria recebido como um guerreiro, um homem. Era o ritual que eles tinham de passagem para se tornar um guerreiro naquela tribo. Agora, você imagina, então, um jovem, né, adolescente, né, nesse processo, com seus olhos vendados, passar toda a madrugada, sem poder ver nada, sem poder tirar aquela venda dos olhos. Então, cada galho que folha que cai, um barulhinho, cada ruído deve ser assim aterrorizante. Imagina essa cena, essa situação. A gente que, se você está num lugar escuro, você escuta um barulho estranho, a gente já desconfia. A gente já quer ligar a luz. Não sei como você é, né? Mas eu sou daqueles que vão andando, vou ligando as luzes da casa, depois vou apagando. Você vai lá no quintal, você liga a luz. Ninguém gosta de andar no escuro. É uma sensação de insegurança tremenda, né? E imagina o terror, então, daquele jovem aguardando a madrugada inteira. E quando amanhece, ele sente o calor do sol queimando, ele já pode, então, tirar a venda. E é um segredo que vai acontecer depois. Não sei quem está aqui mais tempo comigo, já contei essa história. Quando ele tira a venda e ele olha ao redor, ele vai ver que alguém esteve acompanhando ele durante todo aquele rito. Quem é? Quem lembra? Já contei aqui. O pai estava num lugar alto, num lugar estratégico, tipo de uma pedra, alguma coisa, mesmo na noite, com o brilho da lua, provavelmente, alguma coisa assim, ele acompanhou o filho durante toda a madrugada. Mas o filho não pode saber disso. E eu acredito que depois disso ele não pode contar também, né? Porque senão os próximos que vão passar por esse rito não vai ter graça. Mas é uma prova. E ele descobre no final que a pessoa que mais o amava, que é a pessoa que durante toda a sua infância o protegeu, em nenhum momento deixou de protegê-lo. Estava lá. Mas ele precisava ter essa sensação para ele se tornar alguém que me impressiona que a palavra de Deus, ela vai falar de dois montes. A Bíblia sempre ela fala de monte, e existem dois montes que são muito importantes na Bíblia. E é interessante que a carta aos Hebreus, ela vai falar desses dois montes. O monte do medo, da insegurança, da incerteza, de algo assim aterrorizante, e o monte da confiança, o monte em que nós somos acolhidos por Deus como um pai. A Bíblia fala sobre esses dois montes. A palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, vai falar sobre o monte do medo, capítulo 12, verso 18. Não precisam ler, eu vou só fazer a leitura aqui. Ele diz assim, que, ora,
Vocês não chegaram ao fogo palpável, à ardente, e à escuridão, às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não podiam suportar o que era ordenado, que se até um animal se aproximar daquele monte, ele será apedrejado. Na verdade, de tal modo era tão horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Era o monte onde Deus se manifestava perante o povo no deserto, e ali, se um animal chegasse perto daquele monte, ele tinha que ser apedrejado. Você imagina então a escuridão, as trevas, aqueles trovões em cima do monte, e um som de trombeta, e qualquer um que chegar perto do monte vai ser morto. Era assim que o povo da antiga aliança se apresentava, se aproximava diante de Deus. Isso no início, bem no início do processo, antes mesmo deles estabelecerem todas as regras, as leis, Levítico ser escrito, para que a gente pudesse chegar perto de Deus. Tão grande a distância, meus irmãos, entre nós e Deus. Tão pecadores nós somos, a gente não tem noção, a gente fala de Deus, a gente se tornou uma coisa tão próxima da gente hoje que a gente não tem ideia do abismo que existe. Se Deus revelar quem Ele realmente é, você vira pó. É impossível alguém ver a glória de Deus, um ser humano ver a glória de Deus e sobreviver. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a única causa para nós não sermos consumidos. Deus exerce misericórdia constante. A gente não tem ideia de quem é Deus, da justiça, da glória, do poder, da majestade, de quão distante nós estamos. E o povo na antiga aliança tinha um monte, que era o monte do medo. Então Deus era representação do terror, do medo. Um Deus que não era tolerante, não. As pessoas, por vezes, eram consumidas diante desse Deus. E a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Todos estávamos debaixo desse Deus, que era aterrorizante. O próprio Moisés dizia, ele se sentia aterrorizado e trêmulo ao chegar perto de Deus. Se aproximar de Deus, na antiga aliança, era mais ou menos isso. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo, vocês não chegaram, não foi isso, vocês nem viram, vocês nem sabem o que é isso. Ele está escrevendo já para o povo da nova aliança. E ele diz assim, olha, vocês não chegaram a isso. A escuridão, treva, tempestade, aquela trombeta e aquela situação que dava terror para todos que chegavam perto. Aí ele diz assim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Diante desse monte que a gente já chegou. Monte Sião. E ele continua falando, vocês chegaram diante do juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vocês chegaram o quê? Ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o autor da Carta aos Hebreus, ele faz essa comparação do que era se aproximar de Deus na antiga aliança, o monte do medo, do terror, e do que é se aproximar desse Deus agora. É o Deus do amor, da graça, da misericórdia, que continua sendo o Deus da justiça, mas por causa do sangue de Cristo, do que Jesus fez, do preço que foi pago, nós hoje estamos nos aproximando diante desse monte. Então, não há um sentimento de terror ao se aproximar de Deus, como Moisés e o povo da antiga aliança tinha. Ninguém vai ser morto, apedrejado, como o povo na antiga aliança muitas vezes era. Só de tocar na aliança do jeito errado,
eles morriam. A coisa era realmente bem pesada. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo. E hoje pela manhã, a gente falou muito disso, que nós nos aproximamos de Deus de uma forma diferente. E quando foi essa transição? Essa transição foi feita pelo próprio Senhor Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, o Abba Pai, que eu já falei. Hoje pela manhã, quando Jesus fala, né, vós orareis assim, Abba. Diferente de simplesmente chamar Deus de Pai, é chamar Deus de meu papai, meu querido papai. Então, é o Monte Sião, é a segurança, é o que um pai transmite para o filho. É isso que nós experimentamos. Algo totalmente diferente. Mas, se nós não recebermos esta adoção, se nós não formos realmente filhos, nós ainda estamos presos à antiga aliança, gente. A Bíblia diz que existe os filhos da ira e os filhos da misericórdia. Nós, por natureza, éramos filhos da ira. Ao sermos recebidos como filhos de Deus, nós nos tornamos filhos da misericórdia de Deus. Então, se eu pensar assim, a coisa mais importante que eu tenho que ter na minha vida é a certeza de que eu sou filho de Deus. Alguém pode dizer assim, não, mas todos que Deus criou são filhos de Deus. Deus é um pai muito bom. Todo mundo é filho de Deus. Uns da ira, outros da misericórdia. A gente precisa saber onde a gente está. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho no sentido de que foi feito por Deus. Todos os seres humanos na Terra foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que a Bíblia separa em dois grupos, os filhos da ira e os filhos da misericórdia. A gente precisa saber em que grupo a gente está. Ah, pastor, mas aí, então, como é que eu tenho certeza? Se eu for membro de uma igreja, fizer tudo certinho, legal? Você precisaria ter certeza disso? Porque, senão, você vai se apresentar diante do monte do medo. Senão, o seu relacionamento com Deus pode até ser maquiado aqui na terra. Você pode até ser, não convertido, mas convencido. E enganado. E passar uma vida inteira aqui achando que era filho da misericórdia. E depois descobrir que era filho da ira. Sabe de quem você mais vai ter raiva? Se isso acontecer, se você fechar seus olhos para esse mundo e se deparar com esse monte do medo, que as pessoas na antiga aliança ficavam aterrorizadas, e não o monte da graça, da misericórdia, você vai ter raiva, sabe mais de quem? Que você vai passar a eternidade no inferno me xingando. Você vai ter raiva de mim. Porque como esse pastor foi lá, falou coisas bonitas, contou umas piadas, voltei para casa feliz, e ele não me alertou da coisa mais importante, coisa eternamente mais importante que existe. Como que ele permitiu passar uma vida inteira achando que era uma coisa e era outra? Se era a coisa mais importante, ele podia ensinar tudo, mas se ele não ensinar isso, se ele não mostrar isso na Bíblia, se ele não me der garantias, do que adianta? Você passar uma vida frequentando uma igreja, ouvindo mensagens bonitas, uma música bonita, todo mundo te abraçando, todo mundo bonito, cheiroso, e você fechar os olhos aqui e se deparar com esse monte. Se você fechar os olhos e sentir o que o povo sentia no passado, é porque você não experimentou a paternidade de Deus, você está preso àquilo ainda, você é filho de Deus, mas da ira. Esse filho da ira nos converteu em filho da graça. Então você vai passar uma eternidade blasfemando, xingando, amaldiçoando quem eu? Mas eu não vou saber disso. Eu espero que não, né? Eu não vou saber disso. Eu vou estar lá cantando, louvando a Deus, e deixei que dezenas, centenas de pessoas que eu poderia ter alertado, que eu poderia ter... Isso é sério demais. Outro dia eu estava vendo uma pregação do Paul Washer para jovens. Tinha lá mais de 1000 jovens. E ele disse assim, ele falou, eu tenho certeza de uma coisa, daqui 100 anos, muitos de vocês vão estar no inferno. Ele começou assim, abriu a mensagem dele. Aquela coisa que, todo mundo, daqui 100 anos, muitos de vocês vão estar no inferno. E ele começa um sermão. Procura na internet isso. Pregação impactante de Paul Washer. É chocante. No final você tem que concordar, ele falou a pura verdade. Nós corremos o risco de passar uma vida aqui na terra sendo entretido com coisas espirituais, porque entretém a gente. Tem coisa mais bonita, gente. O que você vai fazer no domingo à noite?
Você for numa bela de uma igreja, que tem um louvor maravilhoso, um cara que fala de uma forma cativante, né? Um povo que te trata bem. Isso aqui é um entretenimento, uma coisa muito boa. E a gente corre o risco de passar todos os domingos da nossa vida envolvido nesse negócio e não abrir os olhos para o que é mais importante. Isso aqui é legal, bacana, mas o negócio é o seguinte: aonde eu estou? Eu tenho certeza que se eu fechar os olhos aqui, eu não vou abrir meus olhos para aquele monte, primeiro que eu mostrei para vocês, mas eu vou abrir os olhos para um segundo monte, onde há acolhimento, o Monte Sião, a presença de Deus, que pelo sangue de Cristo eu me aproximo. Essa, então, seria a pergunta mais importante que a gente tem que fazer. E a resposta mais importante que você tem que dar em toda a sua existência é essa: eu tenho certeza que se eu abrir meus olhos, fechar meus olhos aqui, e abrir na eternidade, eu estou com Ele. É lá que eu estou. Então, isso aí é a coisa mais importante. Então, existe evidência. A Bíblia fala alguma coisa? E tem um texto que resume 3 das maiores evidências. Romanos 8. Citei hoje pela manhã, não era o texto base, mas eu passei por esse texto rapidamente, porque é o texto que nos dá as 3 maiores evidências de que realmente a gente deixou, por natureza, de ser filho da ira, porque você já nasceu morto em seu delito e pecado. Eu nasci numa família de crente. Meu pai e minha mãe são crentes. Eu nasci na igreja, desde bebezinho na igreja, isso não garante nada. Mas eu frequento uma igreja, não garante nada. A Bíblia diz que por natureza você é filho da ira. O salmista Davi escreve: em pecado me concebeu minha mãe. Quando você nasceu nesse mundo, você nasceu morto espiritualmente, separado de Deus. Em algum momento, Deus abriu seus olhos. Em algum momento, você deixou de ser filho da ira e passou a ser filho da misericórdia. Já expliquei milhares de vezes na igreja, isso pode ter acontecido em qualquer momento da sua existência. Se for depois da sua idade da razão, você vai lembrar. Eu tinha 12 anos, estava na igreja, eu ouvi uma palavra, tocou no meu coração. Pode ser que tenha acontecido com 3 anos, com 2, com 1, com 6 meses, no colo da sua mãe, durante um culto, e você não vai lembrar. Então, não é nem aquela experiência marcante que ela tem que ser a coisa assim, a coisa mais certa, determinante, você fica preso a uma experiência do passado. É arriscado esse negócio. É arriscado. Teve muita gente que caiu de joelho na igreja, chorou: Jesus, agora eu entrego tudo. Deu um tempo, voltou pior do que era. E não quer mais saber de Deus. Mas aquela experiência foi emoção? Quem pode julgar? Foi um momento? Foi uma coisa pontual? Não tocou profundamente na alma, não converteu, não deixou de ser filho da ira e passou a ser filho de misericórdia? E aí? Então não dá para se prender nem a essa experiência. Ela é importante, sim, ela é necessária, mas pode ter acontecido em algum momento. Ela pode ser progressiva. Pessoas que nascem na igreja e crescem na igreja, elas vão passar por um processo diferente. Elas não vão poder cantar aquela música. Não tem aquela música que o camarada lá se converteu e fala: eu era um bêbado e vivia drogado, eu conheci Jesus. Não tem uma música assim? Então, o camarada que nasceu na igreja não pode cantar essa música. Ele não pode cantar essa música, porque eu nasci na igreja. Eu não era um bêbado, vivia drogado e conheci Jesus. Então, ele não passou por esse choque. Foi diferente. Ele foi progressivamente conhecendo a palavra e o Evangelho. E Romanos 8 vai nos falar, então, de 3 evidências que você anota aí, guarda no seu coração. Pensa. E você tem que saber desse negócio. Porque eu não quero que você passe a eternidade no inferno me amaldiçoando. Mesmo que eu não saiba, mas eu não quero, entendeu? Você já pensou? Deus me livre. Lá na eternidade, falando com o capeta, que é desgraçado aquele pastor lá, ó. Ele nunca me falou esse negócio direito. Eu achava que estava tudo bom. Porque era gostoso ir na igreja domingo, participava de tudo. Tomava santa ceia, cantava, louvava, orava, dava o dízimo. O povo gostava de mim, eu gostava do povo. Gostava da música. A mensagem era legal. Né? E aí? Vamos ver aqui o que a Bíblia vai dizer. Você vai ter que ter a certeza, a coisa mais certa da sua vida é isso. Se você não tiver certeza disso, meu irmão, Romanos 8 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira evidência de um verdadeiro filho de Deus.
que passou pela transformação, que recebeu realmente a adoção, se tornou filho de Deus verdadeiramente. Primeira evidência, guiado pelo Espírito de Deus. E aí já complica, gente, porque isso aqui não está falando de conhecimento intelectual, frequência de igreja, ser membro no lugar, bater cartão, tem nada a ver com isso. Está falando de uma experiência muito íntima e profunda. Gente, a Bíblia chega a dizer: se vós não tendes o Espírito de Cristo, vós não sois dele. Então, a primeira coisa, que é a primeira evidência, coisa mais importante, eu tenho o Espírito Santo, eu sou guiado por ele. Porque também não tem um teste, eu vou fazer um teste lá, tem Espírito, não tem Espírito. Não tem. É simplesmente você, mais do que ninguém sabe, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o seu guia principal. Ele age na nossa vida. A Bíblia diz que ele nos ensina até a orar, na hora da oração, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, sonda o nosso coração. O Espírito Santo está operando na hora da oração. O Espírito Santo é aquele que nós entristecemos. Todo mundo aqui é pecador. Quando a gente peca, o Espírito Santo entristece, a gente sente algo do Espírito Santo trabalhando na gente. Quando a palavra de Deus é pregada, é ele que te convence, ou é o pregador, ou sei lá o que te convence? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Jesus falou assim: é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo virá. E quando ele vier, ele irá convencer. Então, o convencimento da verdade da palavra é o Espírito. É ele que guia, entristece, convence. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Acontece algo extraordinário. O Filho de Deus verdadeiro, ele é selado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala: depois de ouvidos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. E o conceito de ser selado é algo que não tem como voltar atrás. E é interessante, naquela cultura tem mais significado para a gente, selo. O que é selo? Eu não tenho ideia, selo, que é por uma carta, nem existe mais. Né? Não, o que era o selado naquela época? Quando um monarca, um rei, um imperador, por exemplo, decretava alguma coisa, uma lei, um decreto, algo, ele selava aquilo. E quando ele selava, nem ele podia voltar atrás. É por isso que a gente tem exemplos na Bíblia de coisas que reis, monarcas e imperadores decretaram, e depois o negócio voltou contra ele, ou colocou, criou, que ele não queria, mas ele não podia voltar atrás. Você tem vários exemplos na Bíblia. Você se lembra, por exemplo, no caso de João Batista? O que aquele cara falou, a palavra dele, que é autoridade, quando o imperador falou lá, ele falou assim, aquela mulher dançou e falou assim, pede o que quiseres, até metade do meu reino, e eu te darei. E o que ela pediu? A cabeça de João Batista. Ele não pôde voltar atrás, porque a palavra dele é o conceito de algo assim que é decretado por um rei, por um monarca, não tem como voltar atrás. Você tem os exemplos na Bíblia, por exemplo, Daniel foi para a cova do leão, foi para a fornalha, tudo aquilo em situações em que foi feito um decreto, e ele não submeteu aquele decreto, e quem fez aquele decreto não queria mandar ele para a fornalha. Você vai ter vários exemplos na Bíblia de situações em que o rei, o imperador, o monarca decretava um negócio, e não dá mais para voltar atrás agora. E às vezes... Então é interessante que na Bíblia diz que depois que você ouviu o evangelho da verdade, né, a palavra de Deus, o evangelho, e creu, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Então existe um momento pontual na nossa história. O Espírito Santo opera. A Bíblia diz que Paulo pregava para um grupo de mulheres, num lugar de oração, que era um tipo de um ponto de pregação. E a Bíblia diz que é interessante que todas ouviam, mas entrava por um ouvido e saia pelo outro. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus abriu o entendimento de Lídia para ouvir e compreender. É o momento que o Espírito age, regenera, abre o entendimento. Ela ouviu a palavra. Porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O evangelho vai ser pregado para todo mundo. O sermão está sendo pregado aqui.
Só quem escuta com a alma é que o Espírito Santo abre o entendimento e torna-se então sensível à voz. E Jesus fala: minhas ovelhas ouvem. Ele tem as suas ovelhas. Por isso que ele fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque somente aqueles que são ovelhas de Jesus, que já tem um propósito, um plano predestinado para aquilo, evidentemente, naquele momento, naquela hora, porque pode ter ouvido uma, duas. Eu, por exemplo, na minha adolescência, ouvi milhares de vezes e não queria nem saber, endurecia o coração e queria curtir a vida. Mas teve um dia que Deus foi lá e quebrou. Chega na hora que Deus quer falar ao coração, ninguém pode resistir a isso. Então, Paulo pregou, e aí a Bíblia fala que o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia, vendedora de púrpura, e ela se converte, ela compreendeu as Escrituras. Você vai ver várias passagens. Então, o Espírito Santo, ele mesmo, abre o entendimento para a pessoa ouvir, sela aquela alma, e aí ele passa a ser guiado pelo Espírito. Precisamos ser sensíveis ao Espírito. Se é o Espírito de Deus que está falando ao nosso coração, ou se é o nosso coração perverso que está enganando a gente. A Bíblia fala que o coração nosso é perverso, ele engana, é enganador. A gente tem que estar sempre sensível à voz de Deus. O Espírito Santo fala através da palavra de Deus. O Espírito Santo opera em nós. Ele entristece, ele quebranta, ele opera. Ele é o consolador, a Bíblia diz. Ele é aquele que faz uma obra em nós. Nós somos transformados pelo Espírito. Você, como filho de Deus, vai cada dia se tornando mais parecido com Jesus. O Senhor tem trabalhado na sua vida. Você é guiado realmente pelo Espírito de Deus quando você peca, porque você é pecador, você deve pecar. Quando você peca, o que acontece? O Espírito Santo toca em você. Você sente uma tristeza diferente. O Espírito Santo age no nosso coração. Todos os que são guiados pelo Espírito. Eu acho uma das passagens muito interessantes que fala sobre a ideia de ser guiado é estar sob a influência do Espírito Santo. Tanto que quando Paulo vai falar em Efésios, não vos embriagueis de vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graça. Óbvio que a gente não vai aqui discutir isso, não é pecado beber, mas a Bíblia faz ressalva. E além de tudo, existem pessoas que sabem beber, que podem beber, e pessoas que não podem beber. Por que você acha que a gente tirou o álcool do cálice de vinho? Porque você tinha um monte de pessoa que era adicto, vem para a igreja, tem problema com álcool, aí você vai colocar um álcool no cálice de vinho, o cara vai tomar aquele cálicezinho. E a Bíblia diz que havia, sim, pessoas na igreja naquela época que tomavam o vinho, virava a jarra, porque era álcool mesmo, no início era álcool, era o cálice de vinho, mas aí a gente tira isso porque tem gente que tem problema. Então tem que lembrar disso. E aí a Bíblia usa essa expressão por quê? O que acontece quando a gente toma um vinho? Se embriaga, toma demais. Ele tem um poder de nos influenciar. Ele interfere no nosso jeito de ser, de falar, de andar. Você percebe que uma pessoa tomou. Se você é um camarada aqui, essa rua aqui, ó, assim, ó, descer é fácil, difícil subir. Se você ficar aqui até bem tarde à noite, você vai ver uns grupos subindo aí. Você já sabe que o camarada... Aí ele vai para lá, ele está subindo, ele está sob a influência do álcool ou de outras coisas, né? Então, é a ideia de algo que entorpece de tal maneira que interfere o jeito de falar, de agir. Está sob, que a gente fala, a influência do álcool. Então, o álcool tem um poder. Por que Paulo está usando essa figura? Mas o Paulo não está aqui discutindo negócio de vinho, gente. O problema não é, pode tirar o vinho, pode pôr qualquer outra coisa. O que te controla, o que exerce uma influência sobre a sua vida. Paulo fala assim, não deveria ser isso. Tira o vinho, põe qualquer outra coisa. Porque tem gente que não tem problema com vinho, tem gente que tem problema com outras coisas. O que é? É o dinheiro? É o dinheiro, porque a gente fica transformado com o negócio de dinheiro. É o poder? Você já viu essa história de que tem pessoas, já tem estudos sobre isso, tem pessoas que se transformam quando coloca ela no carro, porque ele sente poder. Sente poderoso no carro. A personalidade dele é afetada. Ele faz coisa. Tem estudo sobre isso. O que afeta você?
O que controla a sua vida? O que interfere em você? Influencia as suas decisões, sua maneira de ser, de agir. Paulo está exatamente falando isso. Não seja controlado por nada, mas seja controlado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito é isso, é estar debaixo da influência do Espírito Santo. Nós, pela própria natureza nossa, quando você leva se atingir a sua face, o que você tem vontade de fazer? Naturalmente. Fala. Dá 3 de volta. Naturalmente eu tenho algum problema. Naturalmente, se dão uma na sua face, você tem vontade de revidar. 3. Mas a Bíblia assim, dê a outra, a sua face ao que te fere. Mas quem que faz isso? Naturalmente. Quem que faz isso? Nossa, se eu levei uma bordoada, mas deu uma vontade da outra. Ninguém faz isso. Tem algum problema, entendeu? Naturalmente não. Estar guiado pelo Espírito é chegar ao momento que Deus está trabalhando tanto na sua vida que você respira fundo, conta até 3. E você vai fazer a coisa certa. Você não vai revidar. Às vezes a gente não consegue. Você não vai responder aquilo. Você não vai descer aquele nível. É ser guiado pelo Espírito em tudo. É pensar 1, 2, 3. É ser, realmente, viver uma vida aqui, sob total influência do Espírito Santo. E há muitas coisas que a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, as obras da carne, lá em Gálatas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, de glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, o cara está totalmente dominado por ele mesmo. Ele não tem interferência, o Espírito Santo não opera naquela vida. Ele coloca só alguns exemplos. Ele até diz assim, olha, coisas semelhantes a essa que eu já disse, eu tenho que dizer. Paulo está falando mais ou menos o que eu estou falando aqui. Fala, meu irmão, se você está sendo controlado, influenciado por isso, é porque você não tem o Espírito não está trabalhando na sua vida. Então, você não vai herdar a vida eterna. Simples. O reino de Deus não vai. Ele já falou de antemão, combinado não é caro. Se você fechar os olhos e abrir em outro lugar, falar, o pastor falou. Você não fez um altar lá na sua vida? Fala assim, nossa, não tem nada do Espírito da minha vida. Isso aqui é fruto da carne, isso é natural, isso aqui é da gente, é natureza nossa. Obra da carne. Aí ele vai falar assim, mas o fruto do Espírito. Você tem que fazer uma análise. A gente conhece a árvore pelo fruto. Será que eu tenho o Espírito, eu viro um santo e nunca peco? Claro que não. Mas você faz uma análise, você não vê um fruto do Espírito na sua vida, meu irmão, peraí. Eu vou lá no pé de manga, entendeu? E ela dá banana. Tem alguma coisa errada. Não é pé de manga, entende? Estou brincando aqui. Tem alguma coisa errada. E ele fala, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem é de Cristo crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem é filho de Deus é guiado no Espírito. Simples. Uma análise para a gente fazer. Eu vou fazer da minha, você faz da sua. Meu irmão, não dá para mim. Cada um vai fazer da sua. O que está no seu coração. Você tem que sondar o teu coração. Primeira evidência da nossa filiação. Se vós sois guiados pelo Espírito, vós sois filhos de Deus. Simples. Mas, pastor, eu tenho muito pouco disso. Então, a Bíblia fala assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar buscando. Está cheio do Espírito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que o Espírito Santo possa operar mais na minha vida. Muitos problemas dentro da nossa casa seriam resolvidos se a gente tivesse mais Espírito lá dentro de nós, cheio. Relacionamentos, família. Nós seríamos pessoas diferentes. Muita coisa que você não consegue controlar na sua vida. Domínio próprio. É o Espírito Santo que te dá isso. Ele tem poder para isso. É maravilhoso isso. É um desafio. Segunda evidência.
Verso 15. Porque você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, monte do medo. Esquece isso. Você recebeu o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos esse espírito, então você foi adotado. Você é filho de Deus. É a garantia que você é filho de Deus, porque você foi adotado. Você vê o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E hoje de manhã eu falei muito sobre isso, não vou explorar tanto hoje. É aqui, meus queridos, que a gente entende o que significa segurança. Você é filho de Deus. Você se torna especial para Deus. Deus cuida de você. A Bíblia chega a dizer, ainda que um pai e uma mãe abandone seu filho, Deus nunca nos abandonará. Nunca nos rejeitará. Nunca nos desamparará. O salmista diz, nunca. Ainda que um pai e uma mãe abandone, Deus nunca nos desampara. Jamais. Você se tornou filho de Deus, você foi adotado. Aquele que vem a mim, o Senhor disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nem que se você quiser. Se você se rebelar, se você for filho de Deus, selado pelo Espírito, nem se você falar assim, eu não quero mais saber desse negócio. Deus vai atrás de você. Se ele foi atrás de Adão, Adão se escondeu atrás da árvore do jardim. E Deus, o que ele fez? Deus não é desse assim, você que sabe, segue a sua vida. Não, Deus vai lá e fala assim, Adão, onde está? Deus foi atrás de Caim. Ô Caim, cadê teu irmão? Deus, ele se interessa para a gente. A ideia é essa, ele vai atrás da gente. É por isso que a gente tem a parábola do filho pródigo, é por isso que a gente tem toda essa ideia de Deus vir até nós. Deus ir atrás de nós. Da ovelha perdida. É sempre essa a ideia. Porque é filho, adotado. E por fim, algo que eu também falei hoje pela manhã, o texto aqui fala sobre isso, a terceira evidência. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que é o que a gente chama de testemunho interno do Espírito Santo. É interessante que Paulo, na carta aos Romanos, ele desenvolve muito isso, ele fala sobre algo sobrenatural que acontece conosco. O Espírito Santo sela o nosso espírito e ele testifica com o nosso espírito que a gente é filho de Deus. Ele dá uma segurança, uma garantia diferente. É uma certeza. Você tem que ter essa certeza, você não pode ter dúvida. Se tem dúvida, já rever. Não há dúvida se você é habitado pelo Espírito do Criador do universo. Não pode haver dúvida. Não sei. Será? Tem uma coisa errada. Se o Espírito Santo habita na gente, a gente é guiado, a gente é selado, a gente é adotado, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filho de Deus. Eu acho interessante, lá em Romanos 2,15, ele fala assim, que os humanos que não têm, mesmo aqueles que não têm esse Espírito, olha que interessante, que Deus colocou no coração deles, uma lei gravada no coração, testemunhando também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ele fala de uma pessoa natural, que até as pessoas naturais, eles têm uma lei dentro delas, que toca na consciência, e que a pessoa está acusando ou se defendendo, parece que o homem vive nessa luta, o homem natural. Mas sobre aqueles que têm o Espírito de Deus, Paulo vai usar lá em Romanos 9, quando ele diz assim, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, os filhos da ira, eles têm uma lei no coração deles, que mostra quando eles estão errados. E um dia eles serão cobrados disso. Mas eu nunca li a Bíblia, não sei o que é certo e errado, mas tinha uma lei no coração deles, que quando eles faziam alguma coisa errada, a consciência deles acusava. Isso é uma coisa extraordinária que Deus colocou em todos os homens. Mas nós não. Nós não temos só uma lei. Nós temos o Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito. Essa obra, essa operação, essa interação do Espírito com a gente. E Paulo, quando ele usa esse exemplo, ele fala assim, o Espírito testemunha comigo. E a minha própria consciência.
Então, quem acusa a nossa consciência não é uma lei que todos os humanos têm, é o Espírito de Deus. Quando você se converte, você passa a ter um Espírito que acusa a sua consciência. Testifica com o seu Espírito e a sua consciência. Você agora é de Deus. Você não é mais do mundo. Você não pode fazer o que você quiser. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, você foi adotado, você é uma propriedade exclusiva. Você não pertence, mas você é de Deus. Você é dele. Você não, é diferente. Ele é pai. O pai corrige o filho que ama. O pai vai proteger você, mas vai corrigir, vai cobrar, diferente. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa aonde? Na casa de Deus. Começa com a gente. Deus se preocupa com a gente de um jeito diferente. Porque você é filho. Ele se preocupa com aquilo que é dele. Os filhos da ira, eles têm a lei no coração, que acusa quando faz coisa errada. Quando chegar lá na eternidade, no dia do juízo final, eles não têm escapatória, meu irmão. Não tem escapatória. Não tem desculpa quando chegar lá. Porque Deus colocou uma lei no coração de todos os homens. Está lá, ó. Eles mostram a norma de lei gravada no seu coração, que testemunha com a consciência deles. Então, foi isso que Deus fez com todos os seres humanos na terra. Todos têm uma lei dentro do coração que acusa a consciência quando eles fazem algo errado. Eles podem até a gente fala, tentar cauterizar, né, a consciência, quando a gente fala assim, cauterizou a consciência, né, ele maqueia, aí vêm as filosofias e ideologias que tentam tirar, aí vem terapias para tentar tirar a culpa. Há todo um trabalho intelectual, emocional, para poder tentar tirar isso que Deus colocou no coração do homem. Porque o homem ficar longe de Deus, chega uma hora que ele não aguenta. O sentimento de culpa é tão grande, uma vida longe de Deus vai acumulando culpa, que fica doente. Aí vai fazer terapia, tomar remédio, entorpecer, vai fazer de tudo para tentar tirar essa lei que Deus colocou dentro do homem. Isso é um homem natural. Então está essa palhaçada toda isso aí. Então criam leis humanas para liberar e afrouxar a lei que Deus colocou no coração do homem. Fazem de tudo, mas não tem jeito, meu irmão. A referência não é as leis da sociedade, os parâmetros, os valores que mudam, são transitórios. Não é nada disso. Deus não vai usar nada disso para julgar o homem. Deus vai julgar o homem segundo a lei que colocou no coração de todos os seres humanos que pisou aqui na terra. Então, todos um dia serão julgados diante de Deus por essa lei. Mas nós não. Nós seremos julgados pela lei de Deus, que a gente tem conhecimento, pelo Espírito Santo, que testifica o nosso Espírito, é tudo diferente. Deus deu um upgrade em você, você é filho de Deus. Você fez um download de algo superior, por isso que a gente é mais cobrado. Muito mais. Ser filho de Deus não é fácil. Deus conhece. Deus nos deu muito mais e vai cobrar mais. A quem muito dá, a Bíblia diz, muito será cobrado. Mas graças a Deus, se você tem o Espírito de Deus, você é selado, adotado, e esse Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então você pode ouvir aquilo que eu li no início. Você não chegou àquele monte de escuridão, trevas e tempestade, ao som da trombeta, ao som de palavras que aterrorizavam o povo de Deus na antiga aliança, que eles não suportavam. Se um animal chegasse no pé do monte, tinha que ser apedrejado. E era algo tão terrível, o espetáculo do que eles viam, porque se aproximar de Deus, que Moisés falava, eu me sinto aterrado, aterrorizado e trêmulo. Aí Hebreus diz, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você foi adotado, você é filho, você tem segurança. Você vai tirar a venda dos olhos, como falei no início da ilustração, e você vai descobrir que Deus é um Pai que te ama e que esteve com você em toda a sua trajetória aqui na terra. Ele nunca te desamparou. Você é filho de Deus. Você tem esse Espírito. Você foi adotado. Você é guiado pelo Espírito. Você é adotado, selado. O Espírito testifica.
É só você que pode responder. Seu pai, sua mãe, seus familiares, o pastor, ninguém pode responder por você. É você e Deus. Feche seus olhos e tem um tete a tete aí com Deus. Fala, Senhor, se o negócio é assim, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que ter certeza absoluta desse negócio. Eu não posso continuar vivendo a minha vida sem ter certeza absoluta desse negócio. Eu posso fechar os meus olhos essa noite e abrir na eternidade. E me deparar não com um monte de Sião, mas com um trovão, com um raio, com um juiz que vai me... E aí? Tem um tete a tete aí com Deus. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vem à frente, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Falar, Senhor, eu preciso ter certeza desse negócio. Mais do que tudo, a maior ambição que você tem na sua vida, mais do que qualquer coisa, você precisa resolver isso com Deus. Não é ser membro de igreja, filho de crente, nada disso garante. Nada disso. É um negócio pessoal, você e Deus. Guiado, selado, adotado e testificado pelo Espírito Santo. Oremos, enquanto o louvor vem à frente. Senhor, estamos aqui essa noite, na Tua presença. A minha parte como pastor, eu estou fazendo, ó Pai. Eu estou mostrando o caminho. Estou mostrando os perigos. Estou alertando dos possíveis enganos. Despertando, ó Deus, se porventura alguém ainda não atentou para a gravidade, seriedade, algo que é irreversível. Um dia, todos nós vamos fechar os nossos olhos para essa vida. E para onde nós vamos, vai depender da resposta que nós vamos dar para essa pergunta. Eu sou guiado pelo Espírito? Eu sou selado e adotado pelo Espírito? O Espírito está testificando com o meu Espírito? Em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa resposta seja sim. Em nome de Jesus, Senhor. Não podemos deixar para amanhã. A Tua palavra nos coloca isso como algo urgente. Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração. É a mensagem mais urgente. É a resposta mais importante que nós precisamos dar pessoalmente para o Senhor. Não é para convencer ninguém, nem da família, nem da igreja, ninguém vai estar lá com a gente. É pessoal, individual. Nós, individualmente, e o Senhor é que resolvemos isso. Em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém.